O Lula apela ao Papa. O que será que eles conversaram? Antes de mais nada, vamos inscrever, vamos dar um like, vamos ativar o sininho e logo depois do vídeo vamos comentar um pouquinho sobre o que você achou. O Lula vai ao Papa. O que será que ele foi fazer lá? Por que será que o Papa resolveu receber o Lula? Essas duas perguntas são interessantes e a gente vai explorar um pouquinho mais. Lógico que a gente não sabe o que aconteceu na conversa privada entre os dois, porque nenhum dos dois divulgou o conteúdo específico dessa conversa. O máximo que passou foi que o Lula, através do seu staff, através do pessoal que trabalha com ele, divulgou que eles conversaram sobre como tornar o mundo mais justo, mais igualitário, com menos sofrimento, essas coisas. Mas, passo atrás pra gente entender um pouco do contexto. Tem uma galera falando, mas esse Papa é comunista, esse Papa é de esquerda, esse Papa come criancinha. Não falaram que o Papa come criancinha, mas existia essa propaganda na época de Guerra Fria que comunista comia criancinha. Que também não é verdade. Dá pra se perceber, ou já é notório, que o Papa tem uma pegada política, sim. E que a pegada política do Papa, ela é um pouco diferente da dos outros papas, especialmente quando você levar em consideração o último Papa, Bento XVI. Que, aliás, tem um filme sobre os dois papas muito legal, quase ganhou o Oscar. Eu recomendo muito a galera assistir para entender um pouco mais essa dinâmica. Porque o Papa, ele é um chefe de Estado, além de ser um chefe religioso. E como chefe de Estado, o Vaticano, o menor país do mundo, como você em casa já sabe, ele tem algumas frentes diplomáticas na qual ele atua. Passo atrás de novo. O Vaticano, por exemplo, foi um dos grandes responsáveis por conseguir um tratado de paz na Colômbia, onde as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, deixaram a luta armada e foram para o processo político. Essa conversa foi mediada pelo Papa. Então pode ser, sim, que o Papa, na sua função de chefe de Estado, na sua função de líder religioso, tentando levar o seu rebanho para uma situação melhor, consegue mediar alguns conflitos. Vamos dar um outro passo atrás então também, para a gente entender que o Papa não é uma entidade neutra e não existe dentro de um vácuo. Ele é um homem que já foi um cardeal lá na Argentina, Bergoglio, sobrenome dele, e nessa época Bergoglio tinha alguns posicionamentos políticos bem controversos, especialmente no contexto da Argentina. Por que a gente joga a Argentina no meio dessa história? Porque você aí em casa que critica o Papa, pode ser com razão ou não cabe a gente aqui a fazer esse julgamento, nem ao Papa talvez. Você que critica o Papa com essa pegada de que, porque ele é comunista, porque ele é de esquerda, então vamos pensar um pouquinho se realmente é preto no branco como a galera tá tentando vender para você. O Bergoglio foi conhecidamente um rival político dos Kirchners, do Nestor Kirchner e da Cristina Kirchner, que representam a esquerda na Argentina. Esquerda porque a esquerda não é um negócio monolítico, tem diferenças culturais, de contextos, de época. Nesse aspecto, o Papa pode ser visto, inclusive na época, quando ele era cardeal, e inclusive, se eu não me engano, foi chamado pelo Nestor Kirchner de o cardeal da oposição. Oposição a quem? À esquerda argentina. Então, só para dar uma confundida um pouquinho, só para complicar essa ideia simplista de que o Papa é de esquerda, dentro do contexto da Argentina, ele não teve uma atuação muito defendendo a esquerda. Sim, defendeu temas progressistas, redução de fome, de miséria, redução da desigualdade, que a Argentina também tem muita desigualdade, não tanto que nem o Brasil, de uma maneira muito diferente, porque os países são diferentes. Por que a gente deu toda essa volta para explicar? Porque essa ideia de que o Papa é comunista e que ele é de esquerda, ela é simplista, mas ela ainda tem um pontinho de razão. Se você pensar, por exemplo, na foto que o Papa tirou com o Lula, e compará-la à foto que o Papa tirou com Donald Trump, dá para perceber. O homem, Bergoglio, tem opiniões diferentes. Mas ele tem uma linha, tem uns limites do que ele consegue fazer sem causar um tumulto dentro da igreja. Pode ser sim que o Papa seja de esquerda, quanto pode ser que ele não se defina dentro dessa visão binária. E aí, tem outras coisas que a gente pode conversar sobre isso. Tem um vídeo lá sobre polarização política que você deve dar uma olhada para entender um pouquinho melhor. Agora, o X da questão é, por que o Lula foi ao Papa? Primeiro, o Lula ainda é uma liderança política?
Sim, com certeza. Independente se a gente gosta ou não dele. É claro que a força política do Lula está decrescente justamente pela onda de conservadorismo representada pelo governo Bolsonaro. Então, o Lula é uma liderança política, mas não é mais tão forte quanto ele já foi como liderança política. E aí, o que acontece? Existe a galera que é lulista, do mesmo jeito que existe a galera que é bolsonarista, e para esses extremos militantes, eles vão tentar dialogar não, porque eles são bem difíceis de dialogar, mas eles vão tentar gritar cada vez mais alto as posições políticas deles. A galera do Lula fala muito em Lula livre, e a galera contra o Lula fala muito em Lula não livre, Lula solto. Se você for pegar o pé da letra, sim, ele está condenado em segunda instância, foi solto por uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que prisão em segunda instância não pode mais, podia, agora não pode mais, eles mudaram um pouquinho essas coisas. Mas não foi absolvido, então muito mais peso para a ideia de que Lula não está livre e está solto do que Lula está livre e pode competir em eleições, inclusive não pode. É ficha suja dentro da lei porque ele foi condenado em segunda instância. E aí Lula, que tem um certo protagonismo, deve ter mais ou menos uns 30 e poucos por cento do eleitorado brasileiro na ala da esquerda, enquanto Bolsonaro tem uns 36, quase 40% na ala da direita. E aí se você pegar esses dois grupos, não fecha. Tem aquela galera que é de centro, nas eleições passadas presidenciais foi para a ala bolsonarista muito mais pelo antilulismo do que pelo próprio Bolsonaro, mas essa galera do meio aí, ela pode muito bem voltar para um campo de centro ou um campo de esquerda, talvez não necessariamente representado pelo Lula, pode ser que sim, pode ser que não, o futuro em política é um negócio muito difícil de prever. Mas Lula vai ao Papa justamente para tentar se manter dentro dos holofotes da mídia, coisa que ele consegue muito bem, ele conseguiu fazer isso durante todo o tempo que permaneceu preso, e ele tem uma habilidade política, independente se a gente concorda com ele ou não. Quem não concorda, reconhece a habilidade política, mas acha que isso é para o mal. E quem adora o Lula reconhece que ele é o maior líder político da esquerda dos últimos 30 e tantos anos no Brasil. E os dois lados, dentro da sua ótica, estão certos. Mas eles precisam dialogar um pouquinho mais um com o outro para ver se tem algum meio termo ali, se tem algum ponto onde a gente consegue concordar. Para que ele vê a necessidade de se manter protagonista? Será que ele não deixou de preparar a próxima geração dentro do petismo? Ou dentro do lulopetismo, que a galera escreve também? Ou então dentro do próprio lulismo, porque não vejo muita diferença entre petismo e lulismo hoje em dia. Na verdade, não vejo nenhuma diferença entre petismo e lulismo. Será que ele deixou de preparar a próxima geração e aí agora precisa ajudar os seus militantes a entender que ele vai lá, conversa com o Papa e ele tem a força do Papa, então talvez ele consegue, com o apoio do Papa, aumentar a popularidade dele. Mas aí vamos entender o que está acontecendo. Se a gente entende que o Bolsonaro e o bolsonarismo conseguiu surfar e canalizar de uma maneira muito eficiente, muito eficaz, tanto que ganhou a eleição, o sentimento antipetista e antilulista que vinha em uma crescente muito grande, o fato do Lula ir buscar esse protagonismo pode reforçar esse sentimento antipetismo, porque ele ainda não passou na grande maioria da população. Ele pode ter passado em alguma pessoa ou outra que votou no Bolsonaro porque não queria que o PT continuasse, mas agora já percebeu que o que o próprio presidente chama de caneladas, na verdade não são muito acidentais, são mais propositais, e aí já está começando a questionar, mas essa fatia do eleitorado é muito pequena ainda. Ou então ele ainda tem credibilidade dentro dos militantes que se autodeclaram de esquerda, até muitos deles provavelmente não entendem exatamente o que quer ser de esquerda, ou talvez entendam, mas eu acho que não. E o Lula consegue manter essa base muito forte. Mas aí, nesse sentido, e o próprio PT, o próprio Lula já declarou isso, que esse antagonismo entre Lula e Bolsonaro, ele é benéfico para o campo lulista, mas ele é benéfico também para o campo bolsonarista. Então, será que nessa tentativa do Lula ir buscar algum protagonismo junto ao Papa para conseguir tirar aquela foto que você já viu no jornal, será que isso vai ajudar o campo lulista ou vai prejudicar ainda mais o campo lulista? São perguntas que as cenas dos próximos capítulos na política vai explicar pra gente. Mas Lula foi ao Papa, será que o Papa abençoou? Será que o Papa perdoou os pecados dele? Comenta aí, o que você acha? Abraço.